Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6 horas 30 minutos, 6h30, horário de Brasília desta segunda-feira, hoje 15 de abril, iniciando mais um dia, mais uma semana na presença do Senhor. E claro, muito feliz em saber que o Senhor está conosco, saber que você está conosco, nos acompanhando, nos prestigiando, ouvindo a Rádio Manaim, participando, orando por nós. Que Deus te abençoe. Deixa eu mandar um abraço aqui muito especial à nossa querida irmã Bernadette, aí de Afonso Cláudio, região de Montanhas aqui do Espírito Santo. Passou assim os últimos dias de muitas dores, vamos colocar assim, porque ela estava enferma, estava com dengue, mas agora está recuperada, né? A igreja orou, a família orou, e a irmã Bernadette está bem de saúde, graças a Deus, né, irmã Bernadette? Grande abraço aí para a irmã, viu? Que Deus te abençoe, que as suas forças foram renovadas no Senhor. Isso é muito importante, estamos felizes por isso. Deus te abençoe. Tá bom, minha irmã? Que essas forças restauradas pelo Senhor na sua vida, que elas permaneçam, que elas continuem. Tá bom? Grande abraço, obrigado pelo carinho. Um abraço também muito especial à nossa irmã Lourdes. Irmã Lourdes, ela completou no último sábado 77 anos de idade. Ela é mãe de uma pessoa muito especial para todos nós, o nosso diácono Paulo Eduardo, o diácono Paulo, aqui em Coqueiral de Itaparica, ovelha do pastor Wallace Rosete. E a irmã Lourdes, que é mãe do diácono Paulo, completou 77 anos, ouvinte assíduo aqui da Rádio Manaim. Tá ouvindo a gente lá, tá vendo a gente. Irmã Lourdes, receba aqui o nosso abraço, o abraço do pastor Wallace, tá bom? Ele pediu para dar esse abraço especial para a senhora nessa manhã. Também o nosso irmão Paulo, seu filho, uma pessoa especialíssima, tá bom? Só podia ser filho da senhora, claro, óbvio. Grande abraço para a senhora, viu? Parabéns, que Deus te abençoe. Muita saúde física e espiritual. Nossa irmã Lourdes, mãe do nosso irmão Diácono Paulo. Um abraço também, quem está aniversariando hoje é o jovem Vitor Murilo e também o adolescente David Gabriel. Ambos são de Jupi, Pernambuco, recebendo abraço de toda a igreja e, claro, nossa aqui também. Tá bom, Vitor? Tá bom, David? Que Deus abençoe vocês, tá bom, queridos? Também quem está aniversariando é Isabela e a irmã Isabelita, são gêmeas, Isabela e Isabelita. Isabelita Correia Barbosa. A Isabelita mora em Nova Módica, Minas Gerais, né? Que Deus abençoe vocês também. Um grande abraço aqui de todos nós da Rádio Manaim, tá bom? Felicidades, parabéns, que Deus abençoe. Queridos, 6 horas 33 minutos, nós vamos dando início ao nosso pós-madrugada de hoje e eu vou pedir o nosso irmão Josias Nunes colocar na tela pra gente, por favor, da TV Manaim, você que está acompanhando pela TV Manaim, o texto dessa manhã que está em Josué, capítulo 14, versículo 11, que diz: E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, qual a minha força então era. Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Esse é o texto trazido aqui pelo pastor Fabiano Polonini. Pastor, esse texto aqui, ele traz um momento decisivo na história de Israel. Aqui Caleb, com 85 anos, o senhor disse na mensagem, ele pede a Josué a terra que lhe havia sido prometida, não por Josué, mas pelo Senhor Deus. Então ele chega a Josué e aí diz: olha, a terra vamos repartir, o Senhor me prometeu. E ele diz que está pronto para lutar contra os gigantes, porque a terra dele era na parte alta. Era uma terra assim, onde ficavam e pessoas boas, eram chamados gigantes. O menor nessa terra tinha, o menorzinho, baixinho, tinha acima de 2 metros. Eram homens gigantes. Mas ele pede a terra e falou assim: olha, Josué, eu tô com 85 anos, mas as minhas forças é como eu tava lá com 40. Pronto para enfrentar aqui essa terra, esses gigantes. E isso nos dá uma lição, isso nos ensina a importância da fé e da confiança em Deus, mesmo diante de dificuldades da vida. E esse capítulo aqui, ele traz uma mensagem de perseverança e confiança em Deus,
mesmo que pareça impossível aos nossos olhos. Paz, senhor pastor Polonini. A paz do Senhor, Clébio, aos nossos queridos pastores aqui, ao Silésio, Edson e a todos os nossos irmãos. Exatamente, né? Era uma guerra, como todas as demais registradas na palavra, humanamente desproporcional. Humanamente. Mas como o Senhor era com ele, o Senhor também é conosco. A nossa guerra também é pesada, né? A própria palavra em Efésios diz: não temos que lutar contra a carne, o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Só que a palavra do Senhor é a nossa garantia, né? Jesus diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E ele estava confiado nessa palavra do Senhor, Glória e não no seu vigor físico, né? Exatamente. Porque fisicamente, imagina, 45 anos depois, ou seja, para alguém que estava com 85, fisicamente é notório que não é a mesma coisa, né? Fisicamente. Perfeito. Mas a força ali, ele sabia no Deus da promessa. O Deus que usou Moisés 45 anos antes para dar aquela palavra era o mesmo Deus daquele dia. Então, por isso que ele pode falar ainda hoje, né? Eu acho que essa parte ainda hoje, para nós, ela tem que ser muito viva. Por quê? Porque nós não vivemos daquilo que foi as nossas experiências passadas, muito embora marcaram a nossa vida, a nossa trajetória, né? Marcaram a trajetória. Quando você lembra de uma experiência que o Senhor te deu, o Senhor abriu aquela porta, o Senhor ouviu aquela oração aquele dia, aquele momento difícil que eu passei, o Senhor me sustentou. Isso é muito válido. Mas o que importa é saber se, e ainda hoje, ainda continuo assim, né? Continuo colocando minha vida aos pés do Senhor, continuo vivendo, dependendo. Por quê? Porque o nosso alvo é o arrebatamento um dia. Nosso alvo é, se partirmos antes, partirmos no Senhor. Então, naquele momento, é o hoje. Jesus, em certa ocasião, falou isso lá na cruz: hoje estarás comigo no paraíso, né? O arrebatamento é um hoje para cada um de nós. Vai ser um hoje, vai ser um momento em que, naquele momento, eu vou ter que estar preparado. Eu não vou falar assim: Senhor, olha, eu estive forte há uns anos atrás, eu fui alguém que teve muitas experiências com o Senhor, eu fiz isso e aquilo. Não. Hoje, Senhor, hoje. Por isso que a palavra diz assim: bem-aventurado o servo que quando o Senhor vier achar servindo assim. Então, servindo quando? Agora. É no momento, é hoje, né? Então, isso é importante. E, olhando para a palavra do Senhor, o texto diz assim: no dia que Moisés me enviou. Aí aqui no pós-madrugada a gente consegue expandir um pouco mais. E essa parte, me enviou. O Senhor fez a mesma coisa conosco, né? Com os discípulos, no início da igreja e nos dias atuais. Nós temos um chamado para o trabalho no Evangelho eterno, né? Jesus disse assim: não me escolhestes vós a mim, eu vos escolhi a vós, vos nomeei para que vades e deis fruto. Então ele me enviou. Ele te enviou, meu irmão, minha irmã, ele te enviou. Ele te escolheu, te nomeou, e para que você vá e dê fruto. Outra palavra, Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregar. Então ele nos nomeou também. Assim como aquele dia Moisés foi usado, olha, vai, Josué. Nós também temos ouvido isso nessa manhã, temos ouvido, vai, envia os links, vai, evangeliza com dons espirituais, vai para a escola bíblica, vai para o culto profético, vai. Nós temos um chamado e vamos buscando a palavra do Senhor, o Senhor tem nos sustentado, né? E um detalhe a mais, pastor Polonini, que eu vi aqui no verso 8. Sim. Quando Caleb está conversando ali, está falando, ele diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. A palavra perseverar aqui no original hebraico, eu tive o cuidado de procurar aqui, ela tem o conteúdo de perseverar, estar cheio, estar consagrado, estar armado, completo de Deus. Que maravilha isso, hein? Então ele estava preparado. Está completo de Deus, ou seja, como nós falamos até na mensagem aqui, né? Nós vivemos as operações ainda hoje do Pentecostes.
No começo da igreja, eles foram completos do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. Graças a Deus. E a igreja hoje cheia do Espírito Santo, ela tem que permanecer cheia. Ainda hoje a igreja está cheia do Espírito Santo. Aleluia. Isso, está completo. E aí sim, aí não derrete o coração, não. Aí não derrete. Porque existe aquilo que vem para falar apostasia, que vem para falar com Senhor. você não derrete, você está cheio do Espírito Santo, está firme. E ele diz aqui no verso 11, que o senhor trouxe a mensagem, que ele fala assim: tal agora é minha força, porque ele estava cheio do Senhor. Cheio. Para a guerra. Aí ele fala para sair e para entrar. Para sair, no original, é avançar e prosseguir. E para voltar, é atacar o inimigo. Olha só. No original hebraico. Tá vendo só? E aí a gente lembra na palavra que nós temos todas as armas espirituais para isso, né? O louvor das crianças nos ensina isso. Nas batalhas sou um vencedor porque eu uso as armas espirituais registradas na palavra, né? Maravilha. Então ele estava firme, cheio, consagrado, armado, completo de Deus para avançar, para prosseguir e, caso precisasse, para atacar o inimigo. É isso aí. Meu Deus. Graças a Deus. Que isso. Maravilha, né? Isso é maravilhoso demais. Deixa eu chamar aqui o pastor Auxilésio Santos. Pastor, Caleb, ele pediu a terra, porque era uma palavra, uma promessa do Senhor, e ele foi para essa terra que ficava na parte mais alta, onde tinham os descendentes de Enaque, onde tinham gigantes. E ele expulsou os gigantes de lá. Ele expulsou, porque ele estava cheio do Espírito Santo, estava cheio de Deus. Ele estava completo, preparado, consagrado. Ele não foi de qualquer maneira, né? Caleb não foi de qualquer maneira. Então eu vejo aqui, ele tinha uma vida de constância na presença do Senhor. Ele não era de altos e baixos. Ele tinha uma vida constante na presença do Senhor. Ele tinha fé em Deus em tempos difíceis. Ele tinha fé em Deus para perseverar na caminhada. E ele tinha segurança em Deus até o fim. Não era só até a página 2, era até o fim. Pastor Silésio. A paz do Senhor, Kleber, pastor Polonini, Edson, amado ouvinte. Kleber, que coisa maravilhosa. Não foi carne nem sangue que te revelou. Parece que, apesar da distância, parece que você está lendo aquilo que o Senhor me revelou aqui nas minhas anotações. Eu não estou vendo nada. Tá distante, mas tudo que ele falou é o que eu anotei aqui e vocês vão atestar à medida que eu for discorrer aqui, o que o Senhor me... O pastor Polonino estava ali discorrendo sobre a mensagem, eu estava aqui fazendo as anotações e meu coração se alegrando quando o Kleber ele dizia assim, não, porque o coração dos companheiros que subiram comigo, né? E aí eu quero já aqui, de pronto, voltar à escola dominical de ontem. Falar sobre os sentidos. E um sentido que estava muito aguçado, que está retratado no livro de Cantares, a visão espiritual, o olhar da pomba, enxergar através do Espírito. Esse sentido Caleb tinha muito aguçado. Aleluia. Glória a Deus. E eu vou explicar. A gente precisa voltar um pouquinho em números. Quando muitos disseram assim, não tem como. A promessa que Deus nos deu, não tem como. O povo é numeroso, forte, os muros não tem como passar. A nossa batalha é difícil. Qual era a visão espiritual de Caleb? Se o Senhor se agradar de nós, a promessa vai se cumprir, Ele vai nos colocar nessa terra. Glória a Deus. E Caleb diz assim, olha para onde estava o olhar de Caleb. Eu via uma terra que emana leite e mel. Muitos estavam olhando para a dificuldade, para os enfrentamentos. A sua fé ia minando porque o olhar, esse sentido do corpo estava prejudicado. Mas Caleb tinha um olhar que dizia assim, eu estou olhando para as promessas, crendo, estou confiado na bênção. O que o Senhor prometeu, Ele vai nos dar. A terra é boa, aquilo que nos aguarda é muito maior. E aí a promessa, né? Ele tinha uma característica, ele confiava nas promessas. Qual era a promessa? E quanto tempo durou?
né? O pastor Polonini falou aqui, 45 anos. Mas chegou o tempo de tomar posse. E o interessante agora, que o Kleber comentou, eu falei que ele estava lendo meu papel aqui, que ele falou bem assim, ó, Caleb teve uma vida constante. E o interessante, eu tinha separado aqui um texto, o texto está em Coríntios, que diz assim, 1 Coríntios 15, diz assim, lá no 55 diz assim, onde está a morte, o teu aguilhão, onde está o inferno, a tua vitória. Aí pulando já por 57, assim, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o 58 completa aquilo que o Kleber falou. Firme, portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Caleb sabia que o trabalho dele não era vão. Ele era firme, constante e abundante pela graça do Senhor, porque ele não era merecedor da terra, mas era uma dádiva, era um presente. Um dia Deus olhou da eternidade e falou, vou tirar um povo da escravidão, vou colocá-los numa caminhada, vou fazer promessa, e a promessa vai se cumprir numa terra que mana leite e mel. E o olhar de Caleb era os montes. Eu me sinto hoje tão forte quanto quando eu recebi a promessa, né? Isso para nós é maravilhoso e fica um ensino para nós essa manhã. Você tem confiado nas promessas? Ah, pastor, faz tanto tempo. Caleb esperou 45 anos. E por ele ter sido firme, constante e abundante e crido na promessa, ele recebeu o seu galardão. Agora ele pôde chegar e dizer assim, olha, eu me sinto ainda tão forte. E outra coisa, o tempo se passou, os anos se passaram, muita coisa aconteceu na caminhada, mas ele falou assim, mas eu ainda estou forte para a guerra. Se tiver que levantar uma batalha, eu ainda estou pronto. Eu não vou retroceder. O Senhor é com ele. O Senhor é a força do servo, como o companheiro falou. Então nós não vamos retroceder. Me fez lembrar de Daniel. Uma pergunta que foi feita a Daniel. Daniel, és tu o mesmo Daniel? Aquele que orava 3 vezes ao dia com o olhar para Jerusalém? Caleb era o mesmo. Caleb não mudou. Ele estava como o Caleb discerniu bem aqui no original da palavra, né? Entrar e sair, ou seja, estratégia, sabedoria e discernimento diante das batalhas. Eu sei entrar, eu sei o momento de aguardar e voltar atrás um instante. Eu sei o momento de avançar para guerrear as minhas batalhas, né? Então, Caleb, para nós essa manhã, essa mensagem que foi deixada aqui e revelada pelo Espírito Apóstolo Polonini, para nós ela traz todo esse contexto de instrução e de orientação para sermos firmes, constantes e abundantes. E não importa o tempo que demore o cumprimento da promessa. A palavra do céu não volta vazia. Antes tudo cumprirá. E nós estaremos no monte. Na promessa. Nós temos uma promessa. Qual é a promessa? Nós estaremos com o Senhor na eternidade. Amém. Aleluia. E só para tentar colaborar um pouquinho mais com o que o pastor Polonini Auxiliares acabou de falar, o 1 Coríntios 15, 58, a palavra firmes no hebraico é sólido, estável. Muito bom. Constante, inabalável, não volúvel, não sendo levado de um lado para o outro, é firme, constante, inabalável. Só fazer mais um comentário, Cleber. Você falou de não ser abalado, né? De ser firme, constante. A fé, né? A fé é um firme fundamento. Isso. Das coisas que se veem? Não. Das que não se veem. Mas que se esperam. Exatamente. E nós esperamos um dia como Caleb esperou. Glória a Deus. Caleb esperou 45 anos. Perseverou, né? Nós não precisamos nem esperar tanto tempo assim. Em breve. Vai ser muito em breve. Nós estaremos com o Senhor na eternidade. E eu quero só chamar aqui a atenção também para um fato. Foi dado a ele o Monte Hebron, né? E o Monte Hebron, exatamente. Hebron, em hebraico, ele tem algumas traduções, mas da raiz da palavra, uma delas é aliança. Sim. E a outra é ajuntamento. Nós temos o Monte Hebron nos aguardando. Um lugar que foi feita uma aliança
E nós vamos nos ajuntar lá logo em breve. Maravilha. Amém. E quando ele fala ser firme, que eu falei, sólido, estável, constante, inabalável, não volúvel e abundante. Abundante é excelente, ou seja, é aquilo que vai além do necessário. É o que o pastor Polonini, no início na mensagem, falou. Como é que tem sido? Você tem sido abundante no Senhor? Eu falo aqui o seguinte, é aquilo que vai além do necessário. É fazer além daquilo que foi pedido. Nós estamos sendo abundantes na oração, no jejum, na obediência a Deus. Eu li em algum lugar e falou assim, eu sou servo inútil, porque eu só fiz aquilo que foi... Só o que foi mandado. Não é verdade? Não há um texto bíblico? Lucas, né? Lucas. Por isso que nós temos que ser abundantes em Deus. Ou seja, muito além fazer aquilo do que foi pedido, além do necessário. E quando te convidarem para caminhar uma milha, vai com ele duas. Vai com duas, né? Olha, no céu, pastor Edson Souza, não haverá lugar para aqueles que desistiram no meio do caminho. Não. Porque só chegou em Canaã quem não parou no deserto. Não é verdade? O que perseverar até o fim será salvo. Exatamente. E aí eu me refiro àquele que apostatar da fé, aquele que abandonar o Senhor, vai ficar para trás. Porque no céu não é lugar para aqueles que desistem, pastor. E Caleb e Josué não desistiram. Amém. Pai do Senhor, Kleber. Pai do Senhor, pastor Fabiano, Alcilésio, o Jato esteve aqui. E os irmãos que nos acompanham, tá? A paz do Senhor. Eu confesso aqui que nessa manhã, mais uma vez aqui, o Senhor alimentou a nossa alma. Glória a Jesus. E nos surpreendeu, né? O Senhor satisfez o nosso Graças coração. a Deus. Glória a Jesus. É isso. E é isso que a gente tem vivenciado todo dia. A palavra de Deus, esse tesouro inesgotável. E essa ação do Espírito Santo sobre a palavra, Glória a Deus. ela assim transforma o nosso coração e nos dá essa força que Caleb citava. Se os irmãos observarem o que nós estamos falando aqui, eu já disse algumas vezes aqui nas madrugadas, aquilo que a gente aprendeu há muito tempo lá no Manaim, que projeto de Deus é a repetição do que é profético. A gente aprendeu isso lá no Manaim. E a gente constata isso no nosso dia a dia. E essa manhã aqui é mais uma vez, você vê sendo citado sobre Caleb. Ele aqui creu no Senhor. Está escrito, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Ou seja, ele tinha fé no coração. Pastor Alcilésio acabou de citar que fé, a operação de Deus aqui, não é as coisas que se veem, mas são as coisas que se esperam. E preste atenção, este homem, este servo de Deus aqui, Caleb, junto com Josué, foram os dois únicos que saíram e que entraram. Saíram da terra do Egito e entraram na terra da promessa. Por quê? Porque eles tinham fé no coração. Os demais, as outras gerações passaram, mas esses dois, eles espiaram a terra e entraram. E olha que interessante. Pode falar, Kleber. O senhor está falando, é verdade. Me fez lembrar aqui da geração deles, são os dois únicos. Os dois muitos idosos. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné. Os outros da idade deles foram tragados pela terra lá no deserto. E sabe, e olha que interessante. Quando os 10 espias, foram enviados, esses dois estavam juntos. Sim, estavam. Eles foram enviados, eles trouxeram um cacho de uva carregado por quantos? Por 2 homens. Não é isso? Isso. Um cacho de uva carregado por 2 homens. A população de Israel, o arraial desse que estava montado ali, eles viram o cacho de uva. Mas os outros 8, vamos dizer assim, falaram, mas tem gigante lá também. E tem isso, tem aquilo, aquele negócio todo. O povo não viu os gigantes. O povo viu o cacho de uva gigante. E o que aconteceu? O povo guardou no coração o que eles não viram, que foram os gigantes, e desprezaram o que eles estavam vendo, que era o cacho de uva. Tinha prova que a terra era frutífera, tinha prova que Deus estaria cumprindo a palavra dele.
Mas isso entrou no coração deles? Não. Por quê? Porque para entrar no coração, irmão, tem que ter fé. Tem que deixar o Espírito Santo agir. Se o Espírito Santo não agir, você vai poder ter dom espiritual, 200 dons espirituais num culto e não vai acontecer nada no coração da pessoa. A pessoa vai testemunhar igualzinho Faraó. 10 pragas acontecendo, maravilhas. E quem é que vai ser salvo? Cadê? Não tem salvo aqui? Porque se não houver uma operação do Espírito Santo, meus irmãos, não vai acontecer nada. Por isso que a ênfase é: ouça o que o Espírito Santo tem dito à igreja. Porque quando o Espírito Santo fala, a fé é alimentada. E aí você espera. Porque você espera confiando. Não é o que nós estamos lendo aqui. O 14:8 fala de Josué, né? Perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então, a fé nutrida, alimentada pela manifestação do Espírito Santo. Maravilha. E aí você consegue, sim, esperar no Senhor, porque com fé as coisas invisíveis se tornam visíveis para você. O pastor Alcilésio fez uma colocação aqui que é muito pertinente e eu vou fazer até um despertamento, sabe, meus irmãos, com relação ao que ele disse aqui. Ele aplicou o que nós estudamos ontem na Escola Bíblica Dominical, a palavra de hoje. Então, aproveita, irmãos, você vai ver que a aplicação da Escola Bíblica Dominical, ela se dá todos os dias. Por quê? Porque é a palavra revelada. Assim como aconteceu aqui com Caleb. Então, ele viu como a população que derreteu o coração por causa do gigante viu? Não, ele viu diferente. Ele não viu como viu o homem. O tato dele não foi simplesmente corpo, encostar, mas ele viu com os olhos da fé. Ele viu com olhos espirituais. Ele viu movido pelo Espírito Santo. Tanto ele quanto Josué, Caleb e Josué, eles viram movido com o Espírito Santo, aos olhos da pomba que o pastor Alcilésio citou aqui. Então, quando você vê com os olhos que o Espírito Santo te permite ver, nada te faz desistir. Nada te faz desistir. Então, irmãos, olha só. Dons espirituais no meio da igreja, nos cultos. É para que se cumpra o que está escrito na Bíblia. Verdadeiramente Deus está neste lugar. Amém. Mas se isso não entrar no seu coração, o que você vai fazer com o dom espiritual? O que você vai fazer com a revelação que Deus deu para você? O que você vai fazer com a orientação que foi dada em espírito para você? Se você não aplicar no seu coração, o seu coração vai derreter. Se você não aplicar o ensino, por exemplo, de uma escola bíblica dominical, que ele traz ensino para a nossa vida e para a nossa caminhada espiritual, se você não aplicar isso, o que vai acontecer? Seu coração vai derreter. Mas se você aplicar, você vai dizer igual Caleb. E o Josué também podia dizer, né? Porque eles estavam aqui, os dois estavam tendo uma conversa, né? Os dois estavam com a mesma força. Por que estavam com a mesma força? Porque é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Então, se você aplicar a revelação da palavra no seu coração, no seu caminhar, no seu dia a dia de trabalho, jovem, no seu dia a dia estudantil, acadêmico, formação, a constituição do seu lar, vida profissional, se você aplicar esse ensino e olhar com o olhar espiritual e ouvir a voz do Espírito Santo que está dizendo à igreja tudo que está no céu, como o próprio Jesus disse, né? Olha, você é meu amigo, os meus amigos são aqueles que têm ouvido tudo quanto eu ouvi do meu Pai, porque eu tenho dito aos meus amigos, tá? Ele tem dado esse conhecimento, as revelações. Se você aplicar isso, o ensino que tem sido dado nessa hora, o seu coração não vai derreter. A sua expressão vai ser: tal era a minha força, agora é para fazer tudo que o Senhor me mandar fazer, porque o Senhor me conserva. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Graças a Deus. O pastor Vitor Alessandro, a quem eu agradeço a participação, ele lá de Campos dos Goitacazes, do Rio de Janeiro, ele disse assim: Kleber, a palavra de hoje, ela tem uma correlação com Cantares, e ele fala assim, quando diz forte, robusto, poderoso, forte, lembrei aqui de Cantares 8:6, que diz: o amor é mais forte do que a morte. Ou seja, robusto, forte, firme. É isso mesmo. Conserva, né? Conserva, né? Conserva, inclusive quando vem a morte,
esse amor, essa fé no Senhor, ela nos transporta para a vida eterna, porque nos conserva. Exato. Olha que maravilha. Jesus, que maravilha. E eu tracei um paralelo aqui, pastor Silésio. 3 estágios da caminhada aqui que eu percebi. Por exemplo, vamos falar aqui primeiro para Israel. Quais são os 3 estágios, ou seja, de você perseverar nessa caminhada como Caleb e Josué? Primeiro, a saída do Egito. Segundo, a peregrinação no deserto. Terceiro, a entrada em Canaã. Maravilha. E para nós, para a igreja, a saída do mundo, fazendo a correlação com o Egito. Conversão. A peregrinação no deserto fala da perseverança na caminhada. É o processo. O processo de santidade, santificação, né? Nos alimentando do pão que desceu do céu, nos fortalecendo. E terceiro, que fala da entrada de Canaã, o arrebatamento da igreja. Maravilha. Sabe o que é... Perdão. Sabe o que é interessante nós observarmos aqui? Você acabou de descrever, Kleber, a relação que você fez, o processo de salvação. Até o pastor Polonini aqui fez uma colocação. Qual é o grande mistério aqui? Saída do Egito. Fala do chamado, né? Porque salvação é isso. Soberania de Deus, ato e processo. A escolha, o chamado, isso aí é incontestável, não tem como dar errado. Porque é da soberania de Deus, o homem não intervém. Qual é? E é uma dádiva de Deus, é pela graça. Aonde que está o grande mistério? Se nós pegarmos aqui e falar bem assim, ó, uma parte fala bem assim, ó, andando Israel, lá no verso 10, né, a parte B, andando Israel ainda no deserto. Esse andar, você falou desse aspecto, né, o andar no deserto, o caminhar, a trajetória, isso é do homem. Isso está comissionado ao homem. Então, o pai elege, o filho chama, aqui é a soberania de Deus. Aí nós temos o livre-arbítrio e entramos num processo em obediência e em santificação do Espírito. Aqui é que o homem, ele precisa, de novo, vou reforçar, obediência e santificação do Espírito. Se você não viver essas coisas, você não vai suportar o deserto. Você não vai vencer o processo. Não vai ser constante. Não vai ser constante. O coração vai ser derretido por qualquer vai ser fala, qualquer coisa, né, pastor Poloni? Então, qual é o segredo para nós, meu querido e amado ouvinte? Nós aprendemos na Escola Bíblica Dominical e é importantíssimo nós inclinarmos o nosso coração para esse ensino. Aplicar. Porque a visão, nós precisamos ter uma visão espiritual. Que se a gente for ficar olhando para coisas que não são do Senhor, se o nosso olhar não for para o alto, se o nosso olhar, a palavra assim, olhar é para mim e sereis salvos. Se nós não olharmos para o Senhor, se o nosso olhar não for do Espírito Santo, se o nosso olhar, se esse sentido não for um olhar espiritual, nós vamos perecer. Muitos olharam, né, igual os companheiros aqui falaram, Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra. Dos 12 homens, enviados. Eu quero aqui chamar a atenção do ouvinte. Você é dos 10 que estão olhando para a dificuldade? Ou você faz parte dos 2 que tem um olhar espiritual? Visão aguçada, visão nas coisas celestiais, né? Os irmãos aqui falaram da audição também, né? Do ouvir a palavra revelada. Por quê? Porque a fé, a gente vai voltar na fé, porque a fé vem pelo ouvir. Quando você está numa jornada ali, aquela situação difícil, e vem uma palavra do Senhor, aquilo conforta o teu coração. Né? O pastor Edson falou isso, mais uma manhã nós estamos aqui e essa palavra, ela vem renovar as nossas vidas, fortalecer a nossa fé. Começamos a semana fortalecidos na jornada e isso nos dá constância. Isso é todo dia. Salvação, ela não é salvo uma vez, salvo para sempre. É dinâmico. Nós precisamos todos os dias ouvir a voz do Espírito Santo, olhar para o Senhor, né? Não ouvir esses ruídos que o mundo está produzindo, mas andar na direção
E nós vamos. E aí eu separei um outro texto aqui que os companheiros estavam comentando e eu lembrei. Hebreus, capítulo 10, no verso 23 diz assim: ó, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Caleb reteve a promessa, a confiança, porque ele creu na promessa. E aí nós estávamos falando daqueles que recuaram, né? O mesmo texto, ele continua no verso 38, dizendo assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Mas nós podemos como Caleb, né? Nós não somos como aqueles que recuam. Nós somos aqueles que perseveram para a conservação da alma. Aleluia. Cremos Glória na a Jesus. promessa e nós vamos tomar posse Maravilha. daquilo que o Senhor nos prometeu. E nós vamos sair, nós vamos voltar. Glória a Jesus. Ou seja, avançar e atacar Atacar. de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a orientação do Senhor. Muito bom. O irmão Patrick Flor, que mora aqui, Moraes de Cambori, aqui em Vitória, pertinho da gente, ele disse assim: Kleber, minha experiência aqui ontem, aqui no meu lar, minha esposa estava preocupada com algumas situações do cotidiano. E o Senhor me deu essa palavra, essa mesma palavra de hoje que vocês estão falando, para que trouxesse a ela. Ou seja, as dificuldades da noite nessa hora turba os nossos olhos. Mas nós, os servos de Deus, temos que ter a visão, o olhar do Espírito Santo, ver o invisível. A força vem do Senhor, ela vem do alto, né? Temos que usar os meios de graça e sermos fortalecidos no Senhor. Nosso lugar não é aqui. Temos que viver aqui, mas vendo a terra prometida. Não olhando o plano baixo, mas o alto, de onde vem o nosso socorro. Mais ou menos o que o pastor Silésio falou. Ele colocou aqui. Não, é isso mesmo, né? Glória a Deus. Obrigado. Ele disse assim: o pastor Silésio é meu pastor lá no bairro Jucu. Isso. Eu estava falando aí o Patrick, eu falei, Patrick Flores, né? Isso. Aí eu falei assim: rapaz, é o Patrick. Esse companheiro, nós vivemos grandes experiências e glorifico a Deus. Maravilha. Porque hoje tem olhado para as coisas do Senhor, as coisas do alto. Graças Vai. a Um Deus. abraço aqui pro Patrick, Deus abençoe o companheiro. Continue firme nessa força, Patrick. Maravilha. Pastor Polonini, Caleb, ele não falou aquilo que ele falou. Nós lemos o texto aqui em Josué, capítulo 14, verso 11. Ele não falou, ele não falou para agradar Moisés na época. Ele não falou para agradar Moisés. Ele não falou para ser do contra. Não. 10 salários, você vou falar. Não, também não. Ele não falou por isso. Mas ele falou porque tinha plena convicção na palavra de Deus. Ele confiava naquilo que Deus lhe havia prometido, que a Deus havia falado que ia dar a terra. Exato. Então ele estava firme e constante na palavra do Senhor. Ou seja, em tempos de crise, ele teve fé e permaneceu firme na palavra. Ele era constante, ou seja, em tempos difíceis, a fé em Caleb Prevaleceu. Maravilha, né? Você vê, isso que você está falando, pode ser comum. Eu tenho que falar porque Moisés, né? Não. Ele falou porque tinha experiência com o Senhor. Exatamente. É diferente, né? Se fosse por causa de Moisés, ele tinha ido embora. Tinha ido embora. Exatamente, né? Mas a experiência, ou seja, ele ouvia falar da terra, agora ele já tinha visto a terra. Então, ele falou, não, o Senhor é Deus mesmo. Ele sabe. Então, eu estou convicto. Eu não estou sozinho, né? E outra coisa, quando nós estamos com Deus, nós somos sempre maioria. Sempre a maioria. Né? Mais Não são é? os que estão conosco Não é do que verdade? foi quando o Senhor abriu os olhos lá do moço de Eliseu, né? Não é? Mais são os que estão conosco, né? O moço tinha ficado assustado, aquele exército grande, e estamos cercados, né? Acabou pra gente. Não acabou, não, Senhor. Abre os olhos dele. O profeta teve que ouvir isso. Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei. Rapaz, não é assim não. Tem mais 7 mil que não dobrar o joelho. Exatamente. Você tá comigo. Mas É a maioria. É a maioria, né? E aproveitando, né? O que nos fortalece, e é aquilo que o pastor Edson falou, né? Ele falou da EBD. Aí você vai lá em Atos dos Apóstolos, que fala exatamente sobre isso, um texto muito conhecido nosso, Atos 2,42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então o centro dessa força aí é a doutrina. Né? Nós temos ouvido, e o Senhor deu a revelação, o pastor Amadeu sempre cita isso nas aulas, né? E até naquele programa na Rádio Manaim, às 21 horas, na TV, na TV Manaim, ele diz assim, sobre a questão da doutrina, como que o Senhor revelou isso em 2018, 2019, passa a doutrina depressa.
O Senhor deu essa revelação uns anos atrás. Passa a doutrina depressa, né? Então, e aí o Senhor, na escola bíblica, o Senhor foi cada vez mais aumentando o nosso alcance, nosso entendimento doutrinário. Por quê? Aí eu entro agora em cantares, como os companheiros mencionaram. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs. Glória a Deus. Ou seja, se formos viver só das maçãs, olha, fui no culto, aí o pastor Edson falou, o senhor visitou, que maravilha, isso e aquilo. Só aquela bênção daquele dia é uma coisa, né? Maçã é um alimento temporário, passas não, é um alimento duradouro, né? Por isso que o texto fala, sustentai-me com passas. O que sustenta nessa hora é a doutrina. E você vai ter as maçãs porque o Senhor todos os dias ele está dando uma resposta, é um culto avivado, é um dom que falou no seu coração, mas o que sustenta é a doutrina. Aí você fala assim, é uma colocação que eu ouvi numa dessas reuniões, um desses seminários, a passa, quanto mais velha, mais ela está conservando os nutrientes. Aí ele deu o exemplo, olha o clamor pelo sangue de Jesus. Quanto mais o tempo passa, mais você vê essa doutrina se aperfeiçoando na sua vida. Olha a consulta ao Senhor pela palavra. Quanto mais o tempo passa, mais você vê o Senhor se revelando na palavra. Olha a doutrina de corpo, dons espirituais e por aí vai. Acho que é o desfecho do seu texto aí, né? Conforta com passo, conforta com maçã. É isso aí. Porque desfaleço de amor. Então, é o final do texto. É o final do texto. Quando você vai aplicando isso ao longo da sua jornada, você desfalecer de amor, o amor te toma. É isso aí. E o amor nos tomar é onde eu vou completar o texto que foi você que disse, do Coríntios 15? Sim. Pois é. Aí vai se cumprir desfaleço de amor. O corrupto se revestirá de incorruptibilidade. O mortal se revestirá de imortalidade. Desfaleceu de amor. Toma esse amor todo e me transforma. O corpo é glorificado e nós vamos embora. Arrebatamento. A igreja vai embora. Estou completa. Aí aquilo que o Kleber falou no começo, né? Da palavra no original. Estou completo. Estou cheio. O amor nos tomou por completo. A palavra ali é a plenitude de Deus. Olha, você está completo, cheio de Deus. E a palavra diz, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Tragada foi a morte na vitória, é o sinal maior do amor. Envolveu tudo. Acabou. O amor venceu a morte. E pastor Silésio, a postura de Caleb, 45 anos depois, não mudou. Não mudou. O tempo passou e a postura dele era a mesma. Ele estava disposto a enfrentar os gigantes aos 85 anos. Aí, eu lembrei aqui que no capítulo 6 de Efésios, capítulo 6, verso 10, assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos, no original hebraico, aqui na minha Bíblia, não é a informação, não é o seu intelecto, não é a capacidade de diploma para vencermos, mas é pela unção do Espírito Santo, pela presença de Deus em nós. Isso é fortalecer-vos no Senhor e na força do poder. Foi isso que Caleb fez. Ele se fortaleceu na palavra do Senhor. Essa era a força dele. Se fortaleceu na promessa. Né? Exatamente. Acho que o servo nessa última hora, ele precisa entender isso. E eu quero até fazer aqui um parênteses aqui para comentar sobre essa questão do alimento, né, que fortalece, como o pastor Polonino falou, as maçãs, mas do alimento também que é duradouro, falou das passas. Precisamos lembrar, falamos de amor, né? Que essa passas só foi possível porque um dia todo o mosto que estava nela foi desidratada na cruz do Calvário. Maravilha. Né? Exatamente. O mosto foi extraído, foi oferecido, ficou as passas. Então, o que nos fortalece, como o Kleber falou, é a presença do Senhor. E eu quero até fazer um comentário que me veio aqui, Kleber, só para a gente avançar um pouquinho na mensagem. Você veja como é importante você se fortalecer no Senhor, você ser constante. E eu quero me dirigir principalmente para você, querido ouvinte, que às vezes está passando por uma luta no lar. Falamos de batalhas, de guerras, né? Passando por uma dificuldade no lar, às vezes o lar está incompleto. Enfim, Deus te levantou para ser um canal de bênçãos. Se você for firme, constante e abundante, vai acontecer com você o que aconteceu com Caleb. Caleb alcançou a promessa do Senhor, era um homem que deixou um legado,
A sua filha, olha o resultado de uma visão espiritual e da certeza, inteireza de fé, né? Ela chega para ele e fala bem assim: pai, você já me deu a herança, me deu a terra, tô precisando de fonte. Ele tinha fonte, o pastor Edson. E ele falou assim: ó, vou te apresentar uma coisa. Tá certo, isso mesmo, vamos juntos aqui. Tem fonte superior e fonte inferior. Fonte inferior, ou seja, ó, vou te apresentar uma fonte que vai suprir a sua necessidade, tanto as de baixo, tanto as seculares, materiais, quanto as celestiais. Nós um dia tivemos um encontro com essa fonte. Amém. Então, se você é esse servo constante, confiado na promessa do Senhor, o seu lar vai ser uma bênção. Você vai ter uma palavra para o seu filho, você vai ter uma palavra para o seu cônjuge. A bênção de Deus será decretada na tua casa através da sua vida, através da sua instrumentalidade, do seu testemunho, da sua fé. Porque assim o Senhor vai te honrar, o Senhor vai operar uma bênção completa na sua vida e na sua casa. Creia nisso. Isso é uma promessa de Deus para nós, servos fiéis. Maravilha. E para a gente finalizar o nosso pós-madrugada de hoje, você de casa, você sabia? Os pastores aqui eu acho que sabem, acho, não tenho certeza que sabem. A palavra herança, e eu contei, fiz questão de contar, ela aparece mais, vou falar mais para não errar, mais de 50 vezes só aqui no livro de Josué. São 52 vezes que aparece a palavra herança. Caleb estava seguro quanto ao recebimento da sua herança. Por quê? Porque a palavra do Senhor lhe dava essa garantia. E nós estamos certos de recebermos a herança, de morar com o Senhor no céu, glória da eternidade, da salvação. Glória a Jesus. Porque é a palavra do Senhor que nos garante, pastor Edson. Graças a Deus. Uma palavra rápida aqui, Cleber, por causa do horário nosso. Claro. Mas uma contribuição aqui da nossa irmã Juliana, lá da igreja de Gaivotas 2, esposa do pastor Adriano. Sim. Ela fez uma lembrança muito pertinente aqui de 2 Samuel 19:32 até o 34, que fala de Barzilai. Ah, Barzilai. Barzilai, com 80 anos, Sim. ele foi convidado para subir com o rei, estar com o rei. Falou: não, eu tô velho, eu já não consigo mais, a minha força já não é mais a mesma. Tá? Então ela só está fazendo aqui um comparativo de quando você não está perseverando no Senhor, ou igual aos outros espias ali, os 10 que nós falamos aqui, né? Então, dos 12, 10 infamaram a terra. Não, o evangelho já não é mais o mesmo. Exato. O cristianismo, não, o Jesus não é assim. Nem a Bíblia mais, né? Não é verdade? Nem a Bíblia mais. É isso aí. Nem a Bíblia mais. Infamaram a terra. Porque ficaram envelhecidos. E quem fica envelhecido espiritualmente, fica envelhecido também, né? Fica vil. Então é difícil. E a nossa irmã Juliana, ela colocou aqui a sua contribuição. Pastor, o Caleb foi diferente do Barzilai. A idade passou, mas a confiança nele no Senhor foi a mesma, só aumentou. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que Graças não se abalam, Deus. mas permanece para sempre. Salmo 125. Uma pergunta, pastor Edson. Barzilai subiu com o rei? Não. Ele mandou outro. Aqueles Laikimã. Aqueles que envelheceram não vão subir com o rei, não, né? Aqueles que envelheceram não vão subir com o rei. Aqueles que perderam a visão espiritual, como Que duvidaram, Eli, apostataram. né? Como Eli, não Dentro vão. do templo, perdeu a visão. Quando você começa a perder, de voltar aqui de novo na escola bíblica, né? Você começa a perder os sentidos. Você perde a visão, né? Já não tinha mais visão manifesta. Você pode ter toda a roupagem de servo, mas ó, se você envelhecer, você perde a visão. Não ouve mais. Vai falar com outro. Fala com o menino, Fala com o menino, mas não vai falar. mas não vai falar com você. Vai falar com o novo convertido, né? Mas ó, chegou na igreja hoje, já tá vendo visão, já tá tendo essa experiência, porque você envelheceu. Você envelheceu. Você não amadureceu na obra. É isso. Você envelheceu. Então nós precisamos nos vacinar aqui para não envelhecer, né? Sim, mas ó, ainda igual me sinto... Moisés, né? Os seus olhos não se escureceram Não com se 120 escureceram. anos. ainda me sinto tão jovem, né? Quanto receber a E o promessa. segredo está no Espírito Santo, né? A roupagem, igual você falou, a roupagem é uma coisa. Você vê, a própria parábola das 10 virgens, tá, a roupagem é mesmo. Todas tinham vestes, todas tinham candeia, todas tinham convite, todas tinham chamado. Roupagem.
Quem olhasse de fora, mas as 10 são iguais. Não. A diferença estava no interior, estavam cheios do Espírito Santo. O envelhecimento vem no comodismo, né, pastor? Vem no comodismo. São 7h20. Eu pedi ao pastor Silésio para estar orando, para a gente encerrar aqui o pós-madrugada de hoje. Portanto, feche seus olhos se você puder. É momento de oração. Momento de oração. Meus amados, por uma orientação do Senhor, até convidar aqui os pastores para impor as mãos. Nós vamos orar por algumas necessidades. Irmão Dário Silva, que vai passar por uma cirurgia hoje, sofreu uma fratura no fêmur. Nossa irmã Juliana Cardoso está num tratamento de câncer. Irmão Eudes, que também está num tratamento médico, se agravou com a dengue. A irmã Catarina, Ana Catarina, vai passar por uma cirurgia hoje, às 11 horas. A pequena Helena, de 1 ano, está na recuperação de saúde, né, que foi abalada por algumas complicações. Mas nós cremos na promessa do Senhor e nós vamos orar e o Senhor há de abençoar Amém. essas vidas. Senhor nosso Deus, Pai eterno, nós clamamos pelo poder, pela vida que há no sangue do Teu Filho Jesus. Abençoa. Uma coisa pedimos, Senhor, passa deste sangue, da operação do Espírito Santo sobre essas vidas. Ó Deus, restaurando saúde, dando vitória nos enfrentamentos. Ó Deus, sendo o amigo melhor, aquele que está presente ao lado, confortando e fortalecendo os corações. Fazemos também lembrança, Senhor, dos cuidadores, daqueles que acompanham os Teus servos nos hospitais. Ó Deus, que o Senhor possa também estar fortalecendo os corações. Aonde os profissionais da medicina colocarem as mãos, seja primeiro colocada as Tuas, Senhor. E o nome do Senhor seja glorificado. É o que pedimos nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Muito bem, queridos, 7h22. Temos aqui 22, né? 8 minutos para a gente encerrar. Deixa eu começar a me despedir aqui dos pastores. Pastor Polonini. Obrigado, pastor Polonini. Tenha um bom dia. A paz do Senhor, querido. Amém, meu querido. A paz do Senhor. E estamos começando mais uma semana e graças a Deus, como os pastores aqui mencionaram, né? A palavra tem nos alimentado, tem nos fortalecido. Então nós estamos seguros. Começamos uma semana e se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Estamos avançando, vamos avançar. E um abraço a todos os ouvintes, a nossa igreja em Araçás 3 e mais recentemente a igreja de Santa Mônica 4 e toda a área ali de Santo Inês e todos os demais irmãos que estão conosco participando agora, assistindo no carro, no trabalho, no seu lar, enfim. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Edson. Shalom, Reverim, Mashalom. Amém. Muito bom vê-lo. Amém. Muito bom vê-lo. Paz do Senhor, Kleber. Paz do Senhor. É uma alegria estarmos aqui, né? Começamos a semana orando aos pés do Senhor à madrugada. E o banquete da sabedoria é servido aos que de madrugada buscam o Senhor. Está escrito, não é isso? É isso. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, cedo me acharão. Esse é o banquete da sabedoria, é o Espírito Santo agindo na nossa vida. Então é uma bênção estar aqui, eu que agradeço e mando um abraço para todos os nossos irmãos. Continue perseverando em seguir ao Senhor como fez Caleb, especialmente neste mês, né? Estamos orando, hoje é metade do mês, dia 15, né? Então estamos orando pelos jovens. Olha que a força de vocês hoje está presente e que continue em todo o tempo, tá? A força do Espírito Santo na vida de vocês jovens para ouvir o Senhor, para crer na promessa, ver o invisível e perseverar sempre firmes, constante e abundante na obra do Senhor. Então um abraço para os nossos irmãos aqui da igreja de Gaivotas 2, um abraço para nossa irmã Juliana que contribuiu, um abraço para nossa irmã aí que você já fez a citação no início, né? Sim, tá com a gente aqui, verdade. Lá de Afonso Cláudio. A nossa irmã de Afonso Cláudio, um abraço para ela, tá? E Bernadette. Bernadette, que Deus continue abençoando e os irmãos aqui que foi
receberam oração pela cirurgia e tudo mais, que Deus deu uma grande vitória. Um abraço ao nosso irmão Aníbal, pastor Aníbal. É Montanha. Né? Pastor Aníbal. E pra tia Josenice também, tá? Pastor Aníbal hoje não pôde estar aqui, mas um abraço pra tia Josenice. Ele também é constante. Fica com Deus. E se você conhece o pastor Aníbal, ele está aí na cidade de Montanha, norte do Espírito Santo. Você encontrar com ele e fala assim: os pastores e o Cleber mandaram um abraço pro senhor na madrugada, tá bom? Pastor Aníbal, gente também. Ele deve estar conectado aqui, daqui a pouco ele responde. Vai responder. Sempre conectado. Pastor Auxilésio Santos, a paz do Senhor, obrigado também pela vinda aqui nessa manhã, pastor. Eu que agradeço, Cleber, Pai do Senhor, queridos. A gente é sempre uma alegria, né? E se o pastor Aníbal estava ali, de certa forma, escondido, não tá mais. Agora já foi. Já encontraram. Mais um abraço para o pastor Aníbal também. Mas, Cleber, eu quero aqui deixar um abraço fraternal, né? O Edson aqui citou sobre o mês que os jovens são alvos da oração de toda a igreja, né? Deixar aqui um abraço especial para os jovens ali, todos os jovens, mas em especial para os jovens da área de Viana, jovens em qual o Senhor tem dado uma bênção. Temos ali esses próximos dias grandes trabalhos, muitos trabalhos com jovens, visitas, evangelizações e grandes experiências que o Senhor tem concedido. Deixar um abraço, falou de Afonso Cláudio, deixar um abraço para o pastor Jefferson também, de Afonso Cláudio, estive com ele no Manaim esse final de semana, sempre uma alegria rever os companheiros. Um abraço especial para a igreja de Lagoa Dourada, tivemos ceia semana passada e o Senhor nos deu uma grande bênção, uma grande experiência ali naquele lugar. Igreja de Araçatiba também, ontem tivemos um culto maravilhoso. E para a igreja de Jucu, que amanhã temos ceia. Também, maravilha. Né? Maravilha. São as 3 igrejas que compõem o ministério, um presente que o Senhor nos concedeu. Um abraço a todos os irmãos, a paz do Senhor. Pois não, pastor Edson? É só lembrar, né, que hoje aqui em Vila Velha, né, nós temos a reunião no Jaburuna para os grupos de exceção. Tá? 8 horas da noite, Jaburuna, grupo de exceção aqui em Vila Velha. Muito bom. Isso, exatamente. E hoje, ao meio-dia, hoje a semana começa hoje, na semana do meio-dia. Aqui na Rádio Manaim, a partir do meio-dia, você vai poder, você que está trabalhando, você que está em horário de trabalho, na escola, mas se dá um tempinho, por favor, né? Coloque aí no seu aplicativo, ouça, participe, rapidinho, 10, 15 minutos, você vai estar participando e contribuindo e participando e obedecendo essa revelação do Senhor. Vou pedir para o nosso irmão Josias colocar na tela para nós, por favor, Josias, se estiver aí, como colocar na tela para gente, o telefone, o 0800, né, para os irmãos que estão fora do país, irmãos que estão em qualquer outra parte aí do Brasil, que estejam precisando de oração, estejam precisando de um conselho. Isso, obrigado, querido. Está aí na sua tela o telefone 0800 para que você possa ligar, é gratuito e você pode ligar de domingo a domingo, inclusive nos feriados. É 1h da manhã, Cleber, não tem problema, vai ter um pastor ali que vai atender você, vai conversar com você. Pois não, pastor Polonini? Tem uma tia minha que mandou um zap aqui pra mim agora, tia Ilza, lá de Muqui. Tô assistindo, manda um abraço pra mim. Tá? Minha tia Ilza, minha querida tia, uma serva do Senhor. Um abração, tá, tia? Graças a Deus. Amém. Um abração pra todos os irmãos de Muqui. E a você que quer encontrar uma igreja, tem um Encontre uma Igreja. O telefone também vai ser colocado aí pra você na tela. Tá bom? Para você. Eu moro aqui em Muqui, mas não sei onde tem uma igreja. Pronto, é só acionar o QR Code aí. Você vai achar. Eu tô aqui em Porto Alegre, não sei, eu tô aqui em Macaé. O QR Code aí, tá bom? Para que você possa encontrar uma igreja. E eu culto meio-dia hoje. E logo à noite também. Enfim, para que você possa estar conosco em uma das nossas igrejas. Vai ser uma alegria, um privilégio para nós receber você, para que você possa participar conosco e ser abençoado pelas mãos do Senhor, tá bom? Que você seja sempre firme e constante no Senhor, tá bom? Que você seja sempre superabundante nas mãos do Senhor. Ponto final do nosso pós-madrugada. A você um forte abraço, que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente segunda-feira na presença do Senhor.